dos jornalistas profissionais. Seção 11. Artigo 302. Os dispositivos da presente seção se aplicam aos que nas empresas jornalísticas prestem serviços como jornalistas, revisores, fotógrafos ou na ilustração, com as exceções nela previstas. Parágrafo 1º. Entende-se como jornalista o trabalhador intelectual cuja função se estende desde a busca de informações até a redação de notícias e artigos, e a organização, orientação e direção desse trabalho. Parágrafo 2º. Considera-se empresa jornalística, para os fins desta seção, aquelas que têm a seu cargo a edição de jornais, revistas, boletins e periódicos, onde a distribuição de noticiário e ainda radiodifusão em suas seções destinadas à transmissão de notícias e comentários. Artigo 303. A duração normal de trabalho dos empregados compreendido nesta seção não deverá exceder de 5 horas, tanto de dia como à noite. Simplificação da legislação trabalhista em setores específicos. Artigo 304. Poderá a duração normal do trabalho ser elevada a 7 horas, mediante acordo escrito, em que se estipule aumento de ordenado correspondente ao excesso do tempo de trabalho, em que se fixe um intervalo destinado a repouso e a refeição. Parágrafo único. Para atender a motivos de força maior, poderá o empregado prestar serviços por mais tempo do que aquele permitido nessa seção. Artigo 305. As horas de serviço extraordinário, quer as prestadas em virtude de acordo, quer as que derivam das causas previstas no parágrafo único do artigo anterior, não poderão ser remuneradas com quantia inferior à que resulta do quociente da divisão da importância do salário mensal por 150 para os mensalistas e do salário diário por 5 para os diaristas, acrescido de pelo menos 25%. Artigo 306. Os dispositivos dos artigos 303, 304 e 305 não se aplicam àqueles que exercem as funções de redator-chefe, secretário e subsecretário, chefe e subchefe de revisão, chefe de oficina, de ilustração e chefe de portaria. Parágrafo único. Não se aplicam, de mesmo modo, os artigos acima referidos aos que se ocuparem unicamente de serviços externos. Artigo 307. A cada 6 dias de trabalho efetivo, corresponderá um dia de descanso obrigatório, que coincidirá com o domingo, salvo acordo escrito em contrário, no qual será expressamente estipulado o dia em que se deve verificar o descanso. Artigo 308. Em seguida, a cada período diário de trabalho, haverá um intervalo mínimo de 10 horas destinado ao repouso. Artigo 309. Será computado como trabalho efetivo o tempo em que o empregado estiver à disposição do empregador. Artigo 311. Para o registro de que trata o artigo anterior, deve o requerente exibir os seguintes documentos. A linha A, prova de nacionalidade brasileira. A linha B, folha corrida. A linha C, prova de que não corresponde a processo ou não sofreu condenação por crime contra a segurança nacional. A linha D, carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 1º. Aos profissionais devidamente registrados será feita a necessária declaração na carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 2º. Aos novos empregados será concedido o prazo de 60 dias para a apresentação da carteira de trabalho e previdência social, fazendo-se o registro condicionado a essa apresentação e expedindo-se um certificado provisório para aquele período. Artigo 312. O registro dos diretores proprietários de jornais será feito no Distrito Federal e nos estados, independentemente da exigência constante do artigo 311, letra D, da presente seção. Parágrafo 1º. A prova de profissão apresentada pelo diretor proprietário, juntamente com os demais documentos exigidos,
consistirá em uma certidão fornecida nos estados e território do Acre, pelas juntas comerciais ou cartórios, e no Distrito Federal, pela seção competente do Departamento Nacional de Indústria e Comércio, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Parágrafo 2º. Aos diretores proprietários regularmente inscritos será fornecido um certificado do qual deverão constar o livro e a folha em que houver sido feito o registro. Artigo 315. O Governo Federal, de acordo com os governos estaduais, promoverá a criação de escolas de preparação ao jornalismo, destinadas à formação dos profissionais da imprensa. Artigo 316. A empresa jornalística que deixar de pagar pontualmente e na forma acordada os salários devidos a seus empregados terá suspenso o seu funcionamento, até que se efetue o pagamento devido. Parágrafo único. Para os efeitos do cumprimento deste artigo, deverão os prejudicados reclamar contra a falta de pagamento perante a autoridade competente e proferida a condenação, desde que a empresa não a cumpra, ou, em caso de recurso, não deposite o valor da indenização. A autoridade que proferir a condenação oficiará a autoridade competente para a suspensão da circulação do jornal. Em igual pena de suspensão, incorrerá a empresa em que deixar de recolher as contribuições devidas às instituições de previdência social. Seção 12. Dos professores. Artigo 307. O exercício remunerado do magistério em estabelecimentos particulares de ensino exigirá apenas habilitação legal e registro no Ministério da Educação. Artigo 318. O professor poderá lecionar em um mesmo estabelecimento por mais de um turno, desde que não ultrapasse a jornada de trabalho semanal estabelecida legalmente, assegurado e não computado o intervalo para refeição. Artigo 320. A remuneração dos professores será fixada pelo número de aulas semanais, na conformidade dos horários. Parágrafo 1º. O pagamento far-se-á mensalmente, considerando-se, para este efeito, cada mês constituído de 4 semanas e meia. Parágrafo 2º. Vencido cada mês, será descontada na remuneração dos professores a importância correspondente ao número de aulas a que estiver faltando. Parágrafo 3º. Não serão descontadas, no decurso de 9 dias, as faltas verificadas por motivo de gala ou de luto, em consequência de falecimento do cônjuge, do pai ou mãe ou de filho. Artigo 321. Sempre que o estabelecimento de ensino tiver necessidade de aumentar o número de aulas marcado nos horários, remunerará o professor findo cada mês, com uma importância correspondente ao número de aulas excedentes. Artigo 322. No período de exames e no período de férias escolares, é assegurado aos professores o pagamento, na mesma periodicidade contratual, da remuneração por eles percebida, na conformidade dos horários durante o período de aulas. Parágrafo 1º. Não se exigirá dos professores, no período de exames, a prestação de mais de 8 horas de trabalho diário, salvo mediante o pagamento complementar de cada hora excedente, pelo preço correspondente ao de uma aula. Parágrafo 2º. No período de férias, não se poderá exigir dos professores outros serviços senão relacionado com a realização de exames. Parágrafo 3º. Na hipótese de dispensa sem justa causa, ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares, é assegurado ao professor o pagamento a que se refere o caput deste artigo. Artigo 323. Não será permitido o funcionamento do estabelecimento particular de ensino que não remunere condignamente os seus professores, ou não lhes pague pontualmente a remuneração de cada mês. Parágrafo único. Compete ao Ministério da Educação e Saúde fixar os critérios para a determinação da condigna remuneração devida aos professores, bem como assegurar
a execução do preceito estabelecido no presente artigo.